Vamos agora estudar o movimento harmônico simples à luz da teoria quântica, à luz da mecânica quântica, à luz da equação de Schrödinger. Agora, por que o oscilador harmônico simples, o seu estudo é tão importante? Nós já contamos um pouco dessa história, né? Onde se pensava que a radiação no interior de uma caixa aquecida, a solução desse problema era levada à solução de um problema envolvendo osciladores. Hoje a gente entende isso de uma maneira um pouco diferente, não importa. Mas, de novo, por que osciladores, né? Osciladores harmônicos simples, né? São relevantes no contexto da física quântica, né? Veja, não existe isso. Você não coloca um elétron numa molinha e solta o elétron. Não, isso não existe. Então, por que é relevante o oscilador harmônico simples? A razão é simples. Se eu tenho uma partícula, claro que se você tiver N, você pode pensar do mesmo jeito, mas aí se trata de osciladores acoplados, o problema fica um pouco mais difícil, mas não importa, né? O fato é que a partícula, estando numa posição de equilíbrio, o que é uma posição de equilíbrio? É aquela posição para a qual a força agindo sobre ela é igual a zero. É isso. Agora, se eu considerar movimentos, né, próximos da posição de equilíbrio, então pode-se mostrar que F é igual a menos kx, né? Veja, onde x é esta coordenada aqui, né? X. Ou seja, deslocamentos pequenos a partir da posição de equilíbrio. E agora é o elétron, por exemplo, numa posição de equilíbrio. Se ele se deslocar pouco da posição de equilíbrio, a força vai poder ser escrita igual a menos kx. E a energia potencial, o que é mais importante, né, igual a kx2 sobre 2. É isso. É isso. Então, há interesse sim, não porque o elétron esteja preso numa mola, mas porque o comportamento da energia potencial de um elétron, quando ele se desloca muito próximo de uma posição de equilíbrio, né, e a posição de equilíbrio, né, poderia ser essa, df dx para x igual a xa, né, igual a menor do que zero, mas f de x em x igual a xa igual a zero. E a derivada da força tem que ser negativa, né? A derivada segunda do potencial naquele ponto, né, tem que ser negativa. Muito bem. Então, é essa a situação que há interesse. Próximo de um ponto do equilíbrio, x igual a xa, eu posso sempre expandir a energia potencial como sendo v de x mais v de xa. Xa é o ponto de equilíbrio. Mas como a derivada primeira, né, né, ela é igual a zero, porque a força é igual a zero, então não tem derivada primeira. Então tem aqui derivada segunda. Então, definindo K como sendo derivada segunda, d2v dx2 para x igual a xa dividido por 2, né? D2v dx2, né, igual a K, sem o 2 aqui, né? Então, agora eu posso aproximar energia como sendo igual a meio, né, de kx2. Né? Muito bem. E define a frequência natural de oscilação como sendo raiz quadrada de K sobre M. Né? Então, definindo K como a derivada segunda da energia potencial com respeito a x no ponto de equilíbrio,
a energia é igual a meio de kx2. Então, como é que a gente resolve esse problema agora do ponto de vista da mecânica quântica? Aqui eu tenho a equação de Schrödinger. Está aqui. A equação de Schrödinger. Para o oscilador harmônico, chamando de oscilador harmônico, né, as oscilações de um elétron, por exemplo, quando ele oscila próximo de uma posição que é a posição do equilíbrio. A posição do equilíbrio. Né? Então, veja, o que eu fiz, né, foi simplesmente colocar na equação de Schrödinger V de x, ou U de x, igual a meio de kx2. E eu tenho que resolver essa equação aqui. Não é curioso, porque na física clássica o oscilador harmônico é um dos problemas mais simples que existe, né? Mas aqui a coisa é bastante mais complexa, na verdade, né? Bem complexa. Em primeiro lugar, vamos buscar soluções associadas a estados estacionários, soluções com energias bem definidas da partícula, né? Aí a equação adquire essa forma aqui, o que não quer dizer, né, em absoluto, que seja muito simples, não é, né? Não é. Né? Muito bem, então tenho aqui esta equação. Agora eu introduzo, né, uma variável y, que é igual a x, que é aquela coordenada, vezes mk sobre h cortado ao quadrado, 1/4 disso, e defino lambda como sendo igual a 2e sobre h cortado ômega zero. Introduzo duas constantes para a equação ficar com uma cara amigável. Olha só, em termos de y. Aqui, em termos de y, ficou com uma forma simples, mas simples mesmo, né? D2, dy2, psi de y mais y2, tem essa vantagem de desaparecer com algumas constantes agora. Muito bem. Agora, como é que se resolve essa equação? A ideia é simples. Eu vou começar, primeiramente, com um tipo de solução, né, que é uma solução para lambda igual a zero. Né? Então, aqui eu tenho a equação. Agora eu faço, primeiro, procuro uma solução, né, com esta forma aqui. Mas, primeiro, eu começo com lambda igual a zero. Né? É uma tentativa de buscar soluções, né? Uma tentativa. Eu vou construir soluções a partir dessas soluções. Então, se lambda igual a zero, satisfaz essa equação. E essa equação é de solução simples. Olha aqui, está aqui. A vezes exponencial de menos y2, né? Porque aqui é derivada com respeito a y2, então posso chamar y2 igual a u, aqui é u, né? Então é do tipo dy du igual a u, né? Tá vendo? Então é fácil verificar isso. Tá. Então eu parto dessa solução daquela equação. E agora o truque é o seguinte: eu escrevo a função de onda sob a forma de um produto de uma função h que a gente depois vai identificar, em cada caso, com um polinômio, conhecido como polinômio de Hermite. Né? Porque essas soluções aqui são soluções envolvendo séries, né? Polinomiais, portanto, né? Polinômios envolvendo polinômios. Né? Isso se faz com alguma frequência, até mesmo para o átomo de hidrogênio. Né? Agora, escrevendo assim e sabendo da expressão aqui, né, para psi0, veja, eu sou levado a uma equação diferencial dessa forma aqui. E essas equações diferenciais, muitas delas, têm sido muito estudadas, né? Muito estudadas, né? Então, vamos lá. O que se propõe para essa função h aqui, né? Vamos lá. Bom, já expliquei quem é lambda zero. Acabei de escrever de novo, né, a equação para h. E agora, aqui está o pulo do gato. O pulo do gato. Né?
Muito bem. Eu escrevo, é uma proposta, né? É uma proposta de solução. Eu escrevo aquela função como sendo dado por y elevado a uma potência s, vou depois determinar a potência s, né? Y elevado à potência s, vezes A0, mais A1y, mais A2y2, mais A3y3. Isso aqui não para nunca, na verdade. Toda uma série com infinitos termos. Cuidado, com infinitos termos. Em princípio, né? E aí você substitui lá na equação, né? E você obtém uma série de relações, né? A primeira, praticamente, é que S vezes S menos 1 é igual a 0, né? O que já, de certa maneira, identifica esse S, porque o A0 eu quero preservar, tá certo? A0 eu quero preservar. A segunda é que A1 é igual a 0, então o primeiro termo lá da série, né, ele é igual a 0. Né? Agora, os demais, eles são curiosos. Os demais são curiosos. Veja, o A2, né? O A2, né? Veja, ele se relaciona com A0. Então, se eu conhecer A0, eu consigo determinar A2. Mas olha só que coisa curiosa, isso é mais interessante ainda, né? É que se eu encontrar, né, um termo, digamos, de ordem ni, digamos 5, então o termo de ordem 7, ele depende do termo de ordem 5. Então eu posso começar com uma 0, aí eu vou encontrar o A2, está aqui. Depois o A4, depois o A6 e assim por diante. Se eu começar com uma 1, depois eu vou encontrar o A3, o A5 e assim por diante. Olha só, agora tem uma coisa curiosa. Eu posso perfeitamente, nesse caso então, eu posso perfeitamente parar num termo N aqui. Paro aqui. Eu paro aqui, né? Aí eu tenho a seguinte situação. Se eu parar no primeiro termo, eu tenho uma função de Hermite de ordem 0. Ou um polinômio de Hermite de ordem 0. Se eu parar em A1, A2, polinômio de Hermite de ordem 2, e assim por diante. E assim por diante. Então, vamos voltar aqui um pouco. Muito bem, eu tenho todas essas relações aqui, né? Também esses polinômios de Hermite, agora estamos falando dos polinômios de Hermite, né? Eles são tais que h de mais ou menos y é igual a mais ou menos h de y. São, portanto, funções pares, né? Pares, né? Muito bem. Agora, se eu parar, né, num determinado termo, eu acabo encontrando, a partir daquelas relações, que se eu parar no termo de ordem n menos s mais 2, então eu obtenho que 2n mais 1 menos lambda, essa é uma exigência, né, para que o termo de ordem menos 2 dele seja diferente de 0, eu tenho essa expressão. Olha só que coisa curiosa, eu já daqui deduzo as energias do oscilador harmônico. Eu só impus aquela condição sobre os coeficientes ali, né? Que eu paro num determinado termo lá. E para que o anterior não seja nulo, eu tenho essa condição. Portanto, como lambda está relacionado à energia, lembrem-se disso, dessa condição aqui, eu deduzo, olha só, que coisa linda, interessante, simples. Eu só olho para os coeficientes, né, e vejo, né, qual é a condição que precisa ser satisfeita para que um deles, lá na frente,
seja igual a zero, porque eu vou parar ali. Né? É isto. Quantização de energia. Dá um pouco mais de trabalho na teoria quântica, né? Um pouco mais de trabalho na teoria quântica. Então, os níveis de energia são esses, dados por essa expressão. Nós já obtivemos essa quantização utilizando a formulação matricial, na verdade, mas agora não. Agora é com a equação de Schrödinger. É muito mais complicado, né? O fato é que agora nós estamos diante de polinômios, né, de Hermite que satisfazem a esta equação aqui. Agora nós estamos diante de polinômios ou funções polinomiais de Hermite. São polinômios, veja bem, de grau n, né? E eles satisfazem essa equação aqui. Eles são obtidos a partir dessa função geratriz, que tem uma cara bem simplesinha, né? Essa função geratriz. O que significa isso? Hn é dado por derivadas dessa função geratriz com respeito a S n vezes, fazendo agora S igual a zero. E agora eu posso escrever a própria função geratriz em termos de potências de S. São expressões realmente muito bonitas, relativamente simples essas expressões e muito úteis, né, em relação aos polinômios de Hermite, né? O fato é que eu posso escrever, né, como eu disse antes, né, aquela expressão em termos de somatória, posso efetuar integrais dessas funções geratrizes, né, e que me ajudam, na realidade, a impor certas condições que são importantes para as condições de normalização. Veja, né? Porque agora eu vou normalizar dividindo por esse fator aqui, na verdade dividindo por uma raiz quadrada desse fator. Então, usando certas integrais sobre as funções geratrizes, eu sou capaz de obter expressões como essas sem fazer integrais. Isso é espetacular, né? Uma outra forma também de escrever esses polinômios, né, é desta maneira, que é e elevado a y2 dn de e elevado a menos y2 dyn. E agora que eu tenho uma condição também que é interessante de ortogonalidade entre esses polinômios, né, que vai ser útil depois, né? Eles são ortogonais neste sentido aqui, né? Ou seja, são iguais a zero se m for diferente de n, né? Se m for igual a n, eu tenho essa condição aqui. Os primeiros, como eu havia antecipado antes, né? H0 de y igual a 1, né? H1 de y igual a 2y, H2 4y2 menos 2. Tenho aqui os gráficos desses polinômios de Hermite, né? E tenho aqui as expressões, né, para os polinômios de Hermite até grau 10. Né? Veja, são polinômios mesmo, polinômios, né? Muito bem, e tenho aqui gráficos de alguns deles, né? O fato é que, resumindo, né, as autofunções, né, para energias bem definidas, né, eu te coloco com o índice n aqui, psi n de y, né, é igual a Cn Hn de y, psi de lambda igual a zero de y. E para que a gente tenha esses polinômios como sendo ortonormalizados, né, é preciso agora que essa constante Cn seja dada por esta expressão aqui, né? Com isso, então, nós temos essa função de onda normalizada A1. Eu preciso ter esse coeficiente, então, Cn dado por esta expressão. E, finalmente, eu tenho aqui a função de onda associada à energia, né, como nós
apontamos antes, né, N mais meio, né, de H cortado ômega zero. Então, para essa energia, a função de onda adquire essa expressão aqui, para energias bem definidas, né, associadas a esse número quântico N. Né? E, portanto, bom, elas são, se eu calcular o valor esperado da energia potencial é meio da energia, se eu calcular o valor esperado da energia cinética, eu vou obter também a metade da energia. Né? O fato é que, nesse caso, né, a solução mais geral é dada como uma soma daquelas funções, né, que eu determinei a solução em função dos polinômios de Hermite. É claro que aqui eu tenho soluções com energias não muito bem definidas, né? Mas, de qualquer maneira, quando eu considerar um estado com uma energia bem definida, caracterizado pelo número quântico n, então eu tenho que utilizar apenas aquele polinômio de Hermite associado a esse nível de energia. O fato é que essas soluções foram relativamente bem estudadas, né? E eu posso considerar agora o caso tridimensional, né? K1x2, K2y2, K3y2, e eu vou recair em problemas onde agora os níveis de energia são dados por N mais meio H cortado ômega 1, mais M mais meio H cortado ômega 2, e assim por diante, né? O fato é que também eu consigo encontrar soluções aí relativamente simples pelo método de separação de variáveis, né, para o oscilador harmônico em 3 dimensões.